18, versículo 9 ao 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Fala para quem está do teu lado: irmão, não me incomoda, por favor. Se você for falar comigo, Jesus vai te pegar. Você sentou do lado de alguém crente aqui, porque teus irmãos que vêm na igreja para conversar, né, irmão? Conversa depois do culto. Já fala assim: irmão, paga uma pizza que a gente conversa depois do culto. Palavra de Deus. Quem achou diz amém? Quem não achou está aqui. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola: 2 homens subiram ao templo para orar, e era um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: olha só, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Senhor, nós oramos pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Fala com o Teu povo, fala com cada um que está aqui nessa noite. Quem crê diz amém? Pode sentar, queridos. Foi arrumada a luz? Então fala lá para arrumar a luz. Dá para tirar atira daqui, ó, para trás. Pode botar para trás. Deixa só essa luz aqui da frente. Isso. Senão na hora da gravação ali. Gente, presta atenção. Quem aqui já ouviu falar Deus? A palavra Deus, levanta a mão. Deus, Jesus. A palavra Deus, a palavra Jesus, são palavras que parece que todo mundo conhece, né? Você fala assim: você já ouviu falar de Deus? Ah, claro, Deus é Deus, né? Não, e de Jesus? Ah, Jesus é Jesus, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existem muitas coisas que nós aprendemos de Deus que não tem nada a ver com Deus. E existem muitas coisas que aprendemos sobre Jesus que não tem nada a ver com Jesus. Pastor, como assim? É pela Bíblia. Por isso que é importante você conhecer a palavra, para você não ser enganado, para você não achar que conhece a Deus e muitas vezes está muito longe do Espírito que Deus tem. O povo de Israel era um povo que foi escolhido por Deus para um propósito, e no meio do caminho, diga comigo, no meio do caminho, eles começaram a ter uma perspectiva de Deus totalmente diferente. Eles faziam aquilo que externo era legal, mas a motivação, a perspectiva do coração não tinha nada a ver com Deus. É como se a gente pudesse estar aqui na igreja, é como se eu pudesse ser pastor e eu não estar falando nada de Deus. É como se eu estivesse na igreja e o espírito que está em mim não é um espírito de Deus, é um espírito de engano. É como se eu posso falar, sabia que a Bíblia diz que nos últimos dias veriam muitas pessoas falando em nome de Deus que não tinha nada a ver com Deus? Muitas pessoas. É por isso que muitos têm raiva de igreja, raiva de Deus, raiva de crente. Não entendem por quê? Porque tem o Deus da religião A, da religião B, da religião C. Deixa eu falar uma coisa para você. Cristo Jesus, Ele veio dar o fim à religião, e agora todo homem que crê em Jesus tem livre acesso a Deus. Você não precisa de um pastor, você precisa de um pastor para te orientar, para estar aqui com você, para te ensinar a palavra. Mas você no teu quarto pode dobrar o teu joelho, orar a Deus, e Deus te ouve. Não existe mais manipulação, não precisa mais fazer galinha, sapo, andar sem degraus. Gente, isso não precisa mais. É somente a fé em Jesus que tem poder para restaurar a nossa vida e mudar a nossa história. Mas nós podemos estar frequentando uma igreja, podemos estar numa igreja
Podemos ter ouvido a nossa vida toda sobre Deus, mas não sobre o Deus que se revela em Jesus. É muito fácil. E essa palavra, quando eu estava meditando nela, ontem Deus falou comigo sobre ela, e eu entendi alguns princípios, que muitas vezes, irmãos, podem nos levar a viver coisas que não tem nada a ver com Deus. Alguém quer viver aquilo que Deus não tem para você? Irmãos, eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu não acredito nesse negócio que você, eu acredito que Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que cuida, Deus tem um relacionamento de sucesso para você, Deus tem uma família para você. Você que está solteiro, Deus tem ontem eu fui no noivado, aleluia, saiu um milagre, glória a Deus. Fui visitar uma casa também, já está mobiliada a casa, e eu fico feliz porque eu vejo promessas se cumprindo. Eu vejo que Deus vai levantar jovens aqui, você que está aqui, você, para ser uma família de referência para muitas outras. Pastor, mas o casamento dos meus pais foi um desespero, o seu não vai ser. Não, vou falar de novo. Pastor, o casamento do meu pai foi um desespero, mas o seu não vai ser, você vai escrever uma nova história. Pastor, mas eu já tive um relacionamento e perdi. Você perdeu, mas Deus tem um novo para você, Deus tem algo novo para você. Alguém vive do sol de ontem, da chuva de ontem? Gente, a chuva de ontem foi para ontem, o sol de ontem foi para ontem, as experiências que você teve ontem foi para ontem. Deus tem algo novo, Deus tem algo surgido. Deus não é um Deus que fica preso ao nosso passado, ao nosso fracasso. É nossa alma que fica pegada aos nossos fracassos, às nossas misérias. Mas deixa eu falar uma coisa, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Fala para quem está do teu lado, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Fala para quem está do lado, mas fala com verdade, né, gente? Você nem acreditou. Então, para a gente ser abençoado por Deus, nós precisamos conhecê-lo. Eu estava falando com um casal hoje, que está, gente, a vida toda na igreja, o pai era pastor, e ele falou assim: pastor Diego, você está falando aqui, e eu nunca fiz essa pergunta: quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Como é que Deus se relaciona? Como que Deus age? Sabe o que eu aprendi, pastor? Que não pode usar saia, não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo, não pode ouvir isso aqui, não pode ouvir. E eu achei que isso era o evangelho. Gente, o evangelho não é isso. O evangelho é que o Deus criador de todas as coisas decidiu se revelar a você, para que através de você outras pessoas conheçam a Ele. É como se você tivesse todo desestruturado e Jesus começasse a mudar a tua vida, e Ele começa a alterar uma coisa aqui, aí as pessoas que te conheceram um ano atrás olham assim: nossa, o que aconteceu com esse rapaz? O que aconteceu com essa moça? E você vai dizer: eu conheci Jesus, Ele mudou a minha história, algo novo aconteceu. Eu fico feliz quando eu vejo a igreja cheia, mas igreja cheia não significa cristãos. Discípulos não significam com a igreja cheia. Discípulos são aqueles que praticam a verdade do seu Pai. E é para isso que nós vamos meditar na palavra. O versículo 1, o versículo 9 do capítulo 18 vai dizer assim, ó: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola a alguns. Quem que Jesus está contando essa parábola? As pessoas que estavam confiando na sua própria justiça. Confiar, irmãos, confiar na nossa própria justiça é uma idolatria. Confiar a nossa vida: Deus vai me abençoar porque eu fiz tudo certinho. Idolatria. Você está colocando o teu Deus na tua própria justiça. Nós temos que praticar boas obras, temos ou não temos? Amém. Nós temos que amar o próximo, temos ou não temos? Nós temos que falar a verdade, irmão. Amém? O mínimo, né, gente? Mas nós não podemos confiar a nossa fé nisso, porque quando você falhar, não pense que todo aquele que diz Senhor, Senhor,
realmente conhece a Deus. Tem muitas pessoas que se converteram e começam a ter uma mudança de vida e começam a olhar de cima para baixo para outra pessoa. Não, eu sou melhor que você, porque foi o que estava acontecendo com esse rapaz. Não, eu guardo sábado. Eu vou na igreja todo domingo. E acaba a gente se afastando de Deus, do relacionamento vivo com o Espírito Santo todo dia, e confiando nessas coisas, confiando na nossa própria justiça. Fazer justiça é bom. Jesus diz assim, olha só: um novo mandamento vos dou, um só mandamento vos dou: amai uns aos outros como eu vos amei. Olha só, irmão, aí a coisa pegou para nós. Aí o pessoal fala, Jesus é mais fácil. Não, Jesus é muito mais difícil. Porque imagina esse... Vem cá, lindão, vem cá. Teu nome? Guilherme. O Guilherme é bonito, hein, gente? Tá solteiro, Guilherme? Solteiro? Tá solteiro. Quer casar, Guilherme? Brincando, gente. Eu conheço o Guilherme há pouco tempo, de vista aqui da igreja, tá no GDCs, sempre com um sorriso no rosto. Aí eu penso assim, como é que eu agrado a Deus? Como é que Deus quer fazer? Aí Jesus fala, ama o Guilherme como eu te amei. Você acha que isso é fácil? Você acha que isso é fácil? Mas a questão é que mesmo que eu ame o Guilherme, que eu seja um bom pastor, sou um bom pastor para ti, cara, fala aí. Bom pastor. Ah, tá. Mas eu não posso confiar nisso. Eu tenho que falar, cara, é só a graça de Deus, porque só Jesus não. É Jesus em nós. E quando eu cair, tu vai me pegar e a gente vai levantar. E quando tu cair, eu vou pegar e vou te levantar. Porque não pode ter justiça própria, porque todo mundo é pecador. Deixa eu falar uma coisa para você. A tua família incrédula lá, só o sangue, né? Na igreja tem a mesma coisa. Tem pessoa que se escandaliza, pastor, tem fofoca na igreja. Aqui na Palhoça não, mas em outras igrejas, irmão, tem, porque é feito de pessoas. Pessoas são imperfeitas. E o grande problema da religiosidade é você achar que você entrar por aquela porta te faz perfeito. Aí você não se abre com ninguém, você não se aconselha, você não pede ajuda. Aí você acha que você está agradando a Deus. Na verdade, você está confiando na justiça própria. Isso está sendo um ídolo no teu coração. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos de espírito, porque eles verão a Deus. Obrigado. Aí você pensa assim, não, mas eu não estou fazendo nada de errado, você está jogando no mérito com Deus. Começa a orar, e você vai começar, o Espírito Santo, olha esse sentimentozinho no teu coração, olha aquela palavrinha que você falou, não devia ter falado, limpa o veneninho aí, pastor Diego. Tá bom, pastor, tá bom, Deus, tá bom. Eu estou brincando aqui, irmãos, mas em nome de Jesus, que o que exale de nós, da nossa espiritualidade, seja a mesma que Jesus nos ensinou, que a humildade precede a honra. Você quer ser honrado por Deus, aprenda a ser humilde, aprenda a ser humilde. Quando for falar mal de alguém, bota um negócio nos teus lábios. Quem é você para julgar qualquer pessoa? Que dos teus lábios saia misericórdia, que dos nossos lábios venha sair humildade, irmãos, porque é assim que Satanás não vai nos tentar. É assim que nós vamos construir uma comunidade não pautada em mérito, mas pautada no amor do nosso Pai. Quem está comigo aqui diz amém. O versículo, se você prestar atenção em 1 Coríntios, não vou ler, não vai dar tempo para ler. Lucas capítulo 18, versículo 10. Lucas capítulo 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Deus não está confuso entre o certo e errado, entre o bom e o mal. É comigo, Deus, fala mais alto, Deus não está confuso entre o certo e o errado, o bom e o mal. Quem é confuso somos nós.
quem é confuso em todas as coisas somos nós. Por isso que nós precisamos o quê? Orar. Olha só, Jesus ele dá um exemplo básico, ele fala assim, ó, tinha um publicano e o fariseu, e ele vai dizer, esse aqui fez a coisa certa, e esse aqui fez a coisa errada. Pastor Diego, por que você está falando isso? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade que não tem mais certo e errado, cada um tem a sua verdade. Eu sei que toda verdade tem dois lados, eu sei disso, mas existe uma verdade, existe uma verdade. Eu sei que, por exemplo, você vai atender um casal, aí você ouve a mulher, e você pensa, nossa, que marido ruim, meu irmão, como é que essa mulher está com ele? Aí agora, não, agora eu vou ouvir o homem, meu Deus, irmão, que mulher ruim, como é que esse homem está com ela? Porque cada um está olhando na sua perspectiva, mas isso não significa que a verdade é relativa, não significa. Deus estabeleceu nos céus, luz e trevas, luz e trevas. Deus viu que aquilo que ele fez era bom, Deus viu que aquilo que as pessoas fizeram era mal. Se você hoje está aqui nessa noite, você quer conhecer a Deus, você tem que entender que Deus não tem crise entre certo e errado, entre bom e mal. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, se algo estiver acusando a tua consciência, hoje é dia de se arrepender, hoje é dia de dizer, Senhor, hoje mudou, hoje acabou, eu não vou andar mais nessas trevas, o Senhor me inspirou, o Senhor iluminou minha consciência. Eu podia aqui listar várias coisas, várias conversas, várias coisas que nós vemos que não são boas de ver, mas agora, gente, parece que a gente não consegue mais ter uma conversa franca com as pessoas e dizer, irmão, cara, para com isso, está errado. Que mundo nós estamos vivendo, irmãos? Nós não podemos julgar ninguém, não é isso que eu estou querendo dizer, por isso eu comecei do jeito que eu comecei, mas não significa que nós não devemos falar a verdade. Eu vou dar um exemplo aqui prático, que eu sou lúdico. Vem cá, Dudu. Por exemplo, eu tenho o irmão Dudu, certo? Que é uma bênção de Deus. Aí eu falo, eu sei que o Dudu está fazendo alguma coisa, né? Tá. Ô Dudu, tu está fazendo aquela coisa, Dudu? Eu não estou não. Não está não? Agora tu me complicou, né? Aí tu tá bom, eu sou detetive, eu sou pastor, então tchau. Que irmão, eu não sou detetive não, eu gosto de ficar... Oi, o que o irmão está fazendo lá? Vamos lá. Aí eu falo, Dudu, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você é um cara precioso, você é um cara que Deus tem uma obra na tua vida, porém, essa prática que você está fazendo é errada, cara, está te levando para o errado, está te levando para o fundo do poço. Você precisa consertar isso. A Bíblia vai dizer que o amigo faz feridas leais, que é melhor você ter do teu lado um amigo que faz uma... Doeu? Não? Que forte. Uma ferida leal, do que ter aquele que fica assim, ó, com melzinho, vai para a morte, vai para a morte. Sabe que a pessoa está fazendo errado, sabe coisa, não, mas eu não tenho nada, não, meu irmão, não deixa ninguém te julgar. Jesus diz, não julgueis. Tem crente aqui nessa noite? Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vida que você tem alguém do teu lado que te pede uma opinião sobre algo, você sendo cristão, você pode falar, cara, a Bíblia diz tal e tal, porque as pessoas não estão precisando só de um ombro amigo, também, mas ombro amigo não muda a vida de ninguém, dá uma empatia, não deixa sozinho, mas o que muda a vida é nós nos arrependemos das nossas atitudes. Isso é o que a Bíblia diz, gente. Esse dia teve uma pessoa que veio se aconselhar comigo, e ele não é da igreja, e ele falou, cara, você está vindo procurar um conselho com um pastor, então tu sabes que eu vou falar da Bíblia, você sabe que eu vou falar do que Deus diz, ok? Está entendendo? Você não veio num psicólogo, você veio a um pastor, então eu vou falar aqui como pastor, e todas as dúvidas que aquela pessoa tinha, eu tirei como o quê? Como pastor. Então, irmãos, nós não podemos ter medo de falar, nós não podemos ter medo de puxar e falar assim, cara, pelo amor de Deus, tu está vendo esse precipício,
Cara, volta atrás, vamos caminhar junto, vamos fazer um devocional, vamos orar, depois tu paga uma picanha para mim, tá tudo certo, amém? Vamos dar pode ser para o Dudu? O que na tua vida hoje está cinza? Que você sabe que está cinza? O que na tua vida hoje você sabe que está no meio termo entre o certo e o errado? Pense que porque você está com crise, que Deus não sabe bem o que é certo e errado. Pastor, e como é que eu sei? Pergunta para a tua consciência aí. Porque o apóstolo Paulo diz que a consciência vai nos mostrando o que nós devemos fazer. A paz de Deus é o hábito dos nossos corações. O que, gente, você precisa hoje trazer para a luz? O que hoje você precisa mudar? O que você hoje precisa se arrepender? Qual tipo de hábito hoje você precisa deixar? Nós precisamos entender que aquele fariseu e aquele publicano foi um exemplo que Jesus deu entre certo e errado. Então você pode falar para quem está ao teu lado, irmão, existe certo e errado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 11 ao 12. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, gente, no íntimo, no pensamento, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A Bíblia vai dizer que ele não orou em voz alta, ele orou no íntimo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus conhece o íntimo das nossas intenções. Quantos relacionamentos eu vejo que por fora, tá tudo 10, nossa, parece que tá tudo bem, igual esse fariseu, eu oro, mas no íntimo ele estava soberbo, no íntimo aquilo era falso. Quem sabe alguém entrou aqui nessa noite e veio aqui, está com o corpo presente, mas no íntimo você está fora daqui, no íntimo você está longe, no íntimo você está no teu coração, e o Espírito Santo fala comigo nessa noite, nessa hora, nesse momento. No íntimo você está já com um plano traçado, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então nós muitas vezes podemos estar na igreja, podemos estar com amizades, que no íntimo nós sabemos que aquilo não é mais verdade, no íntimo não é mais verdade. Presta atenção, Jesus não estava olhando para as palavras daquele fariseu, Jesus estava olhando para o íntimo. Às vezes a gente está aqui, né? Oh Senhor eu te amo, oh Senhor eu te amo, e como é que está o íntimo do teu coração? Como é que está o íntimo? Como é que está o íntimo? Quando você deita a cabeça no travesseiro, como é que está esse íntimo? Imagina o Espírito Santo visitando o teu celular agora, misericórdia. O que ele veria no teu celular? Ou quando você vai para a cama e você está sozinho no teu quarto? Íntimo é isso, gente. É isso que você precisa colocar diante de Deus nessa noite. É isso. Porque Deus não quer te mudar por fora, Deus quer mudar aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro de você. Minha oração é que Deus levante cristãos que amem a Jesus no seu íntimo, que amem de todo o coração a Deus, as pessoas. Nós vivemos em uma geração preocupada, gente, só com o exterior, só com o exterior. Nós vivemos em uma geração que tudo, tem gente vendendo curso de tudo, irmão. E para vender o curso, esses dias eu vi um cantor gospel, que eu não vou falar o nome para vocês não murmurarem. E o cantor gospel estava assim com o celular e falou assim, por isso que eu falo para vocês aqui, eu falo sobre prosperidade, porque olha só, eu tenho uma Ferrari aqui, eu tenho uma Lamborghini, por isso que eu tenho autoridade para falar. Olha só, falei, gente, está chegando, Jesus está voltando.
É claro, para ele vender um curso, ele precisa mostrar resultado. Mas será que no íntimo dele, essa é a verdade? Será que no íntimo é a verdade? Você tem um namoro, você chegou aqui na igreja, e você começou, e você estava super bem, aí você começou um namoro, e como é que está o íntimo? Como é que está o íntimo? Quando você chegou à igreja 1 ano, 2 anos atrás, você chegava aqui feliz, alegre, e agora, como é que está o teu íntimo quando você entra aqui? Cheio de amargura, você olha já com uma pessoa já meio descarada, você já olha, isso aqui eu não gosto, como é que está o íntimo do nosso coração, gente? Existem bênçãos que nós não recebemos, porque o nosso íntimo está sujo. Hoje eu conversei, fui almoçar com meu pai, e Deus muitas vezes me dá oportunidades para conversar com muitas pessoas não cristãs, e hoje foi uma dessas no almoço, e eu comecei a ouvir aquela pessoa, e o pai daquela pessoa era crente, e ele falou assim: meu pai era um homem de Deus, só que algumas coisas começaram a machucar ele na igreja, começou a ficar amargo, e quando viu, algo dentro dele começou a mudar. Isso ele falando, não é eu que estou falando, não estou dando laudo médico aqui, amém, gente? Ele falando, o filho dele falando. E ele começou a ficar amargo, quando ele começou a ficar doente. E quando veio, o rim dele parou, ele teve que fazer hemodiálise. E quando veio, começou a acontecer coisas no interior dele. Aí, ele já não estava mais na igreja. Só que um dia ele foi visitado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo visita as nossas vidas, ele fala conosco. E no hospital, o Espírito Santo falou assim, ó, lembra de Beltrano, Ciclano e qual outro nome que eu daria? Beltrano, Ciclano e Ibuprofeno. Inventei agora, tá bom, gente? Ciclano, fulano, Beltrano, Ciclano, amém, mas eu preferi Ibuprofeno, mas vamos lá. Chama e pede perdão. Porque isso está te matando. Gente, ele era um senhor, devia ter seus 60 e poucos anos de idade. Eu não sei nem se ele sabe de negócio de doença psicossomática, que hoje é uma realidade. Mas o íntimo dele começou a ficar contaminado. E quando o íntimo dele começou a ficar contaminado, coisas começaram a botar para fora, e aquilo não era bom. É por isso que você pode, pastor, eu não queria estar ouvindo isso aqui hoje, mas deixa Jesus limpar o teu íntimo. Deixa Jesus limpar o teu coração lá no profundo. Sabe aquele pensamento que você tem quando você pensa no teu pai, pensa na tua mãe, pensa no teu irmão, pensa naquele que te machucou, ou pensa quando você entra na igreja, ou pensa na justiça própria, e você, quem sabe, acha que tem razão. Abandona a razão de lado, perdoa, libera ao Senhor, deixa Ele purificar o teu íntimo. Lucas capítulo 18, versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. O publicano é o outro. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Quando a Bíblia vai dizer que esse publicano ficou à distância do templo, não é que Deus tinha falado isso para ele. É que ele conhecendo a Deus, ele percebendo a Deus, ele tinha temor, porque ele sabia quem ele era. Nós precisamos, irmãos, quando entramos na igreja, quando a gente vai ter nosso devocional diário, nós precisamos resgatar o temor. Tem muitos jovens sem temor a Deus, sem temor aos mais velhos, sem temor às pessoas, sem reverência alguma. Eu não sou contra, eu chamo meu pai de pai, mas quando eu vejo, tem vezes que eu vejo jovens, parece que está tratando o pai como trata um moleque, um amigo. O seu pai não é seu amigo, o seu pai é seu pai. Você, pai, também não pode permitir isso, porque nós vamos levantando uma geração sem temor, faz as coisas de qualquer maneira. Quando você for separar um tempo para orar, separe um tempo para orar. Eu sei que às vezes a gente ora no banheiro, eu sei que a gente às vezes ora no carro, mas não viva só disso. Se eu fosse perguntar para cada um dessa noite aqui, qual é o tempo que você tira com Deus? Que seja 15 minutos você e Deus.
Assim, ó, deixa tudo de lado, celular de lado, bota a Bíblia, pega um livro. Nós precisamos voltar. Quando você chegar na igreja, o culto é 18 horas, tenta chegar às 18 horas, gente. A gente não se atrasaria para falar com o presidente da república, a gente não se atrasaria numa audiência. Misericórdia de quem atrasa. Mas quando nós temos algo importante, a gente faz o quê? Não, eu não posso me atrasar, vou preparando. Por que a casa de Deus, as coisas de Deus, a gente vai tratando? Ó, jovens, eu quero falar para vocês aqui, ó. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria sem temor. A primeira coisa é respeito. Nós precisamos resgatar essa cultura de respeito. Esses dias eu vi um jovem falando com a professora como se fosse um nada. Nós precisamos resgatar novamente princípios e valores de respeito entre os indivíduos, entre o ser humano, entre os profissionais. Mas onde isso começa? Temendo a Deus que criou todas as coisas. Olha aqui para mim, tem uma frase de um pastor que eu conheço muito, que eu gosto muito. Ele fala assim, ó: tudo que você não honra, você perde. Presta atenção, sabe essa esposa que Deus colocou no teu lado? Se você não honrar, pode ser que você perca. Sabe esse homem que Deus colocou no teu lado? Se você não honrar, quem sabe você pode perder. Sabe esse amigo que Deus colocou no teu lado? Se você não honrar, você pode perder essa amizade. Gente, eu já perdi coisas na minha vida por não dar o devido valor. Quando Davi adultera, ele peca, e ele vai escrever o salmo de arrependimento dele. Davi era um rei. Pensa no rei. O rei naquela época podia ter tudo o que quisesse, podia ter tudo. Quer carro? Podia comprar o que quisesse. Qual mulher você quer? Pode escolher o que você quiser. E Davi pecou, e ele vai escrever um salmo, e ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito. Gente, eu fico pensando, eu vou ser honesto, eu sou humano. Imagina você ser o bambambam, e você faz uma burrada, e agora você vai falar com Deus e fala: Senhor, tem misericórdia, não tira aquele negócio ali. Oh Deus, não tira, Senhor, não tira isso aqui, Senhor, tira. Davi não pediu nada, Davi só falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, só não retira o teu Espírito. Sabe por quê? Porque se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. O maior erro da geração é achar que as mãos de Deus são mais importantes. Deus é mais importante, porque Deus te dá tudo aquilo que você precisa. O Lucas e a Camila estavam, eu me emocionei quando ele falou, porque eu nem imaginava. Quando ele me chamou lá para a casa dele para comer, eu falei: glória a Deus, eu vou comer, eu gosto de comer, amém? Quem gosta de comer faz barulho aí, gente. Tudo gordinho. E eles começaram a falar sério. Eu falei, eu ia pensando uma coisa: ele vai sair da igreja? Ah, não vai, eu vou pegar uma arma lá no carro, eu vou matar ele mesmo. Não vou sair, não vai sair não. Eu pensei, porque eles começaram a falar sério, meu Deus, falei: o que está acontecendo? Ai, são bem atores. Aí, quando vê, o Lucas começa a falar daquele jeito que emociona, né? Aí, meu irmão, eu já estava chorando aqui, lágrima. Sabe o que eu percebi? Que eles tinham o não do médico, mas eles não tinham o não de Deus. E Deus é mais importante que o médico. É por isso que eu estou falando. Às vezes você tem uma consulta com o médico, você não se atrasa. Às vezes você botou na tua agenda algo lá, e com Deus como é que a gente trata? Ah, Deus entende. Deus sempre entende. Deus sempre faz. Aí nós nos perguntamos: por que eu não estou vivendo uma vida sobrenatural? Por que está faltando uma paixão? Por que eu estou levantando pela manhã e aquela alegria já foi embora? Por que eu não estou sentindo mais aquilo? Sabe por quê? Porque você esqueceu daquilo que é a fonte da vida no teu dia a dia. Você esqueceu que Jesus, que Deus, Ele é a fonte de tudo. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a fonte de todas as coisas. Não é a igreja, irmãos, não é um culto, irmãos. Quem está entendendo diz amém aqui.
O que eu falo aqui é pregar sobre uma pessoa, mas é essa pessoa em vocês que muda a história da vida de vocês. Você pode se colocar de pé nessa hora? Tem uma coisa muito bonita na igreja, que é quando nós vamos ler a palavra, nós levantarmos. E você pode pensar, como eu já pensei, é religiosidade. O que tem a ver? Não é não, é respeito. A Bíblia não é um jornal, a Bíblia não é uma revista de magazine, a Bíblia não é um Instagram que você fica rolando. É por isso que a gente não entende, porque para você ler a Bíblia, você precisa pausar, meditar nela, porque ela precisa ser explorada. O Espírito Santo diz para mim, tem pessoas aqui nessa noite que vivem de culto em culto, de tempo em tempo, de revelação em revelação, mas Deus hoje te chama para dizer: filho, eu estou aí dentro de você, só que você não tem tido tempo comigo. Você tem enchido de tantas coisas, você enche a tua agenda de tantas coisas, e você não tem tempo para me conhecer, você não tem tempo para ouvir a minha voz. É por isso que está perdido, cambaleando de um lado para o outro, porque você tem tempo para falar no celular, você tem tempo para ver uma série, glória a Deus pelas séries, você tem tempo para ir ver Velozes e Furiosos, é uma bênção, aleluia, foi muito bom, família acima de tudo, Você nunca tem tempo para mim, você nunca fica sozinho, você nunca sai e vai dar uma caminhada comigo. Quando eu era jovem, sou jovem ainda, mas era um pouquinho mais, eu tinha o hábito de caminhar com o Espírito Santo, caminhar com o Espírito, que loucura, é isso aí mesmo, irmão, eu sou da fé, eu ia falando com Deus, e eu brigando comigo mesmo, e vamos lá, mas aquilo ali era o meu tempo com o Senhor, e quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço, e quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece o plano que Ele tem para o teu futuro, e quanto mais você conhece a Deus, mais você vê que Deus pode fazer sim coisas sobrenaturais. Eu quero chamar agora 2 voluntários aqui, 2 homens, pode vir, 2 voluntários. Oh meu Deus. Solteiros 2? Aí gente, ó. Agora eu vou elucidar a história para vocês, tá bom? Tu vai ser o publicano. Não, desculpa, tu vai ser o fariseu. Tu tá bem, né? Você vai ser o publicano, ok? Aí o publicano, eu vou narrar e tu sabe fazer? Tem amanhã? Então tá. Eu vou narrar então aqui. E chegou um fariseu à porta do templo. Ele olhava para o céu. Ele dizia: Senhor, graças a Deus, eu não sou como aquele publicano. No íntimo, só no íntimo, só no íntimo. Eu oro muitas vezes ao dia. Eu entrego o meu dízimo. Eu não me deito com mulheres, eu não prostituo, eu não bebo, eu não nada. Graças a Deus por isso. Aí vem o publicano. E o publicano não vai até a frente. O publicano vai lá para o publicano: agora é a tua vez, arrebenta. E ele olha, ele nem consegue olhar para o céu. Não olha para o céu, fica assim, cabeça baixa, isso aí, é desse jeito. Olha meia vida assim, meia vida para o horizonte. E a Bíblia vai dizer que ele não ousa olhar para cima. E a única oração dele é: Jesus, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Existem esses 2 tipos de pessoas, 2 posturas diferentes.
com um resultado muito grande. Jesus vai terminar agora, e ele diz assim: quem que foi abençoado para casa? Justificado é a palavra que ele usa. Não foi esse aqui, porque ele estava ainda confiando no seu mérito. O ego ainda estava, eu acho que eu sou crente, meu irmão. Enquanto esse, que não confiava mais no seu mérito, Jesus fala assim: ele desceu abençoado. Por quê? Porque, presta atenção, pelo amor de Deus, aquele que se exalta, Deus humilha. Pastor, mas eu tenho razão. Pastor, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. Fez? Quero te pedir perdão se eu fiz alguma coisa. Não quero acabar com a nossa amizade, não quero. Vamos resolver as coisas que eu tenho que resolver. Porque os humilhados, os exaltados serão humilhados pelo Senhor. Agora os humildes, aqueles que parecem bobinho, aqueles que parecem tancinho, que parecem que nem são, eles serão exaltados pelo Senhor. O reino de Deus é assim. Dar é melhor que receber. Como é que é no reino do mundo? Eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Quem tem para me dar? Não é? Todo mundo quer alguma coisa. Mas você precisa aprender com Deus, que Deus dá o tempo todo. Então nós precisamos dar o tempo todo, porque melhor é dar do que receber. Quando que o evangelho se tornou questão de mérito, ao invés de gratidão? Quando que passamos a entrar por aquelas portas dizendo: Senhor, se tu não fizer, eu saio hoje. Senhor, se tu não, olha só, tu não está me vendo. Ao invés de entrarmos por aquela porta dizendo: graças a Deus, obrigado Senhor por a minha saúde, obrigado pela minha vida, obrigado porque não faltou nada para mim, obrigado Senhor porque eu vim aqui de Uber, vim de carro, vim de bicicleta, vim de moto, mas o Senhor me deu condições. Obrigado Senhor porque eu não estou sozinho, eu tenho aquela pessoa, tenho aquele amigo. Obrigado Senhor porque o Senhor me deu uma igreja para congregar. Quando que passamos a olhar as coisas por mérito? Quando que a gratidão foi embora do coração da igreja? Quem está respirando aí, respira bem fundo. Irmão, eu passei 2 meses com dificuldade de respirar. 2 meses. Eu falo: Senhor, obrigado pela minha respiração que está voltando. Às vezes eu estou tossindo, mas está voltando. Uma coisa tão pouca, mas para lembrar da gratidão. Você tem gratidão no teu coração? Quantos tem gratidão no seu coração aqui nessa noite? A Bíblia vai dizer: a soberba precede a queda, a humildade precede a honra. Melhor é dar do que receber. Aquele que deseja ser o maior, que seja o servo de todos. Olha como Deus é, olha como teu Deus é, olha como Deus te ensina. Você quer crescer? Sirva a todos. Você quer ser o top? Seja aquele que mais serve. Quem está precisando de alguma coisa? Quem está precisando de alguma coisa? Vou dar um exemplo aqui na igreja. Quem são os jovens que se destacam? Pastor, quem está precisando? Vamos lá, vamos arrumar uma caixa, vamos arrumar uma coisa. Está servindo, está servindo. O mundo vai dizer para você: não, você quer ser o maior? Finja. Compra uma roupa, compra um carro que você não pode pagar em 5 anos. Você precisa aparecer. No reino de Deus não é. Reino de Deus maior é aquele que serve. No reino de Deus os últimos serão os primeiros. Os últimos serão primeiros. Eu acho uma virtude linda. Eu não tenho essa, porque quando se trata de comida, geralmente eu estou com fome, irmãos. Então assim, tem comida, eu vou me servir, entendeu? Mas eu acho bonito, tem pessoas que servem todo mundo primeiro. É natural. A minha esposa, aprendam mulher, amor, deixa eu te servir. Eu falo: oh, glória a Deus, aí, viu. Porque no reino de Deus, os últimos serão os... Não é como o mundo. Jesus não é como o mundo. O mundo é de um jeito, o reino de Deus é de outro jeito. Você quer o Senhor? Então esteja preparado para morrer para si, para agora viver para o evangelho do reino de Deus. A Bíblia vai dizer: coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. E o último,
Aquele que deseja viver, morra para si mesmo. Quem quer a vida aqui? Então morra para si mesmo. Vou perguntar de novo: quem quer viver aqui? Então morra para si mesmo. Quem quer viver aqui nessa noite? Morra para si mesmo, morra para as suas vontades. Pastor, e quando alguém bater na minha face, dá outra. E pastor, quando alguém pedir para mim caminhar 1 milha, caminha 2. Sabe por quê? Porque o teu Deus é aquele que te guarda, aquele que te cuida, aquele que direciona, aquele que te abençoa. Eu quero orar por você. Levante as suas mãos aos céus.